Bom, vamos lá. Tá dando pra ouvir? Oi, oi, oi. Será que não vai estourar? Não posso falar assim. Beleza. Bom, hoje eu vou gravar com outra câmera, com a DJI e o microfone, porque daí dá pra eu encostar minhas costas, assim. Porque ontem eu fiquei com dor nas costas de ficar arqueada aí na frente. Inclusive, fazer um alongamento aqui. Bom, do vídeo de ontem para hoje, reparei algumas coisas quando eu estava assistindo. Primeiro é que eu fico parecendo uma maluca falando, minha cara fica assim, ó, com o olho. Bom que agora eu consigo ficar mais longe também, vocês não conseguem, vocês vê menos minha cara de maluca e meu cabelo cheio de frizz, né, gente? Parece, nossa, não sei o que acontece. No espelho às vezes me olho e eu tô tão bonitinha, daí eu vejo assim na câmera, meu Deus do céu, horrível. É tipo, eu sempre lembro da Hermione lá. É assim que meu cabelo fica de costas? Pois é, de costa e de frente, né, no meu caso. Mas vamos lá, reparei isso. Que mais? Falo devagar, tava pensando muito para falar também, que eu acho que a maior dificuldade foi essa, foi na minha cabeça eu ficar balanceando, ficar pensando que a câmera estava me gravando e tentando focar na reflexão aqui. Então hoje eu vou tentar focar mais. Tô 0,01% mais acostumada com a câmera. A ideia é cada dia ficar um pouquinho mais, por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Mas, por incrível que pareça, já senti um pouquinho mais de progresso desde ontem, que foi meu primeiro dia, hoje é o segundo. E pretendo que ao fim desse desafio fique de boa, assim, eu esteja completamente acostumada. E é isso. E vamos lá para a leitura. Hoje é dia 20 de março. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre hoje é dia 20 polegadas. Dê uma olhada. Obrigada. Vamos lá. Como eu falei, eu não li nada do que estava falando aqui ontem, porque eu quero que seja um negócio orgânico mesmo, bem espontâneo, que as reflexões surjam na hora mesmo, para eu falar o que vier na minha cabeça, sem ficar pensando muito e tal, porque eu já tentei fazer isso e toda vez eu tenho um monte de ideias de coisas legais que eu quero falar, que eu posso falar, temas e tal, pontos importantes. Chega na hora, liga a câmera, eu fica aqui um macaquinho batendo palma na minha cabeça, eu não lembro de nada e eu fico só pensando, eu travo. Eu acho que tem muita gente, inclusive, que precisa gravar conteúdo, precisa aparecer na câmera e acontece a mesma coisa também, tem essa trava, sabe? Cria um bloqueio, a pessoa assim, tipo, sem câmera, sem nada, só conversando com você, ela fala umas coisas muito legal, nossa, ela tem, sabe, aquele negócio e a partir do momento que põe uma câmera, você esquece tudo, você fica tipo, nossa. Eu acho que tava refletindo um pouco sobre isso, é um pouco de gente que é muito, que é, bom, não sei explicar, intimista, assim, gosta das coisas, gosta de se conectar profundamente, assim. E quando é para falar, assim, quando tá só eu aqui com a câmera e tudo mais, eu tô meio que falando eu comigo mesma, sozinha. E por mais que eu me aprofundo nos meus pensamentos, eu comigo mesma, quando não tem alguém,
eu não tenho validação nenhuma, entendeu? E nenhum complemento para eu poder aprofundar em outros tipos de analogias, de reflexões, outros pontos de vista. Então, se para alguém aí que for me ver, que estiver me assistindo aí, alguma coisa disso que eu tô falando fizer sentido, em algum ponto, por favor, me deixe saber para eu não pensar que eu sou maluca, ou se discordar total, também deixa aí que eu acho que é bom para eu melhorar, entendeu? O meu raciocínio lógico, o jeito que eu coloco as coisas. Enfim, já fiz meia hora de reflexão e nem li o negócio ainda, mas vamos lá. 20 de março, em casa e prontos. É o dia 20 de março. Em casa e prontos. Posso desejar estar livre de tortura, mas se chegar a hora de sofrê-la, desejarei suportá-la corajosamente com bravura e honra. Não preferiria eu estar em paz? Mas se a guerra me acontecer, desejo aguentar nobremente os ferimentos, a fome e que mais for necessário. Também não sou louco a ponto de ansiar pela doença, mas se eu for acometido por uma, desejarei não fazer nada temerário ou desonroso. O que importa não é desejar essas adversidades, mas ansiar pela virtude que as torna suportáveis. Nossa, muito bom. O presidente James Garfield foi um grande homem. Aqui só para explicar, para quem nunca leu esse livro aqui e tal, eu não vou ficar botando aí na tela, porque a ideia desses vídeos aqui é não ter edição nenhuma mesmo, é falar tudo do jeito que for. Ih, peraí. Tava tocando aqui, foi mal. Enfim, mas só para explicar rapidamente, sempre tem uma passagem, uma citação aqui de algum pensador, filósofo antigo que é conhecido pelo estoicismo, certo? Algum filósofo do estoicismo. E tem sempre uma citação em cima e embaixo tem a visão do próprio autor, meio que a explanação do próprio autor, né? Que é do Ryan Holiday. Tem vários livros aí famosinho deles, né? Acho que um dos mais famosinhos é aquele O Ego é Seu Inimigo. Acho que é isso. Eu li ele também, esse livro. É bom. Mas enfim. E aí tem a explanação dele embaixo. Então, o trecho que eu li agora foi a citação do filósofo e embaixo agora a explicação dele. Então fala assim: o presidente James Garfield foi um grande homem, criado na pobreza, autodidata e que virou um herói da Guerra Civil Americana, cujo governo foi interrompido pela bala de um assassino. Em seu breve período no cargo, enfrentou um país amargamente dividido, assim como um partido republicano desunido de forma cruel. Durante uma luta que desafiou sua própria autoridade, ele se manteve firme e disse a um conselheiro: é claro que eu condeno a guerra, mas se ela for trazida à minha porta, o portador me encontrará em casa. É isso que Sêneca está dizendo aqui. Seríamos loucos de querer enfrentar dificuldade na vida, mas seríamos igualmente loucos se fingíssemos que isso não vai acontecer. É por isso que, quando ela bater à nossa porta, como pode muito bem fazer esta manhã, devemos tratar de estar preparados, não da maneira como ficamos quando um visitante chega de surpresa à tarde da noite, mas como quando esperamos por um convidado importante, vestidos, bem dispostos e prontos. Essa citação que eu li de primeiro é do Sêneca, Cartas Mortais. Bom, deixa eu falar logo antes que saia da minha cabeça o que eu tô pensando. Aqui, basicamente, ele fala de um dos princípios budistas mais fortes, que para quem não sabe, que acho que muita gente não sabe, eu sou budista. Na verdade, acho que
bastante gente sabe. No caso, bastante não, né? Porque eu não conheço bastante gente. Então, enfim, eu sou budista, eu nasci numa família budista, tenho contato com a filosofia budista desde de sempre, é a minha vida, na verdade. Inclusive, conhecer outros tipos de filosofias, outras religiões, foi só agora, depois que eu comecei a namorar. O meu namorado é evangélico e tal, e foi aí que eu tive contato pela primeira vez com qualquer outro tipo de filosofia e outra coisa. Porque, fora isso, a minha vida sempre foi isso. E, enfim, uma das coisas que a gente aprende no budismo desde cedo, que é um dos princípios, é que os sofrimentos da vida, né? Os sofrimentos não. As 4 verdades lá, que é o nascimento, envelhecimento, doença e morte, que é o sofrimento. Não, peraí. Bom, eu desviei do assunto, tá vendo? Eu quis ficar falando muito, enfim. Uma das coisas que a gente aprende no budismo é que todo mundo vai sofrer. Que é isso que ele tá falando aqui. Não é dessa forma tão rasa, tá, gente? É que aqui eu tô falando as coisas que vêm na minha cabeça na hora, mas enfim. Uma coisa certa da vida é que a gente vai sofrer. A gente não pode se livrar dos sofrimentos, é uma coisa que todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai passar. Acho que é por isso que eu liguei com a questão do nascimento, envelhecimento, doença e morte, porque são as 4 coisas que todos os seres humanos vão passar, independente de qualquer coisa. As 4 verdades, né? E eu acho que eu liguei com isso por causa disso. Que o sofrimento também faz parte disso, é uma das coisas que é inerente à existência humana. E seria muita ingenuidade, muita... não sei a palavra agora, mas ficar orando e criando uma ideia de que você não quer sofrer, para você não sofrer, para as coisas de ruim não acontecerem. Que nem uma coisa que eu sempre falo, que a gente não ora para as coisas darem certo e para as coisas ruins não acontecerem. Tipo, você tem uma prova que você precisa ir muito bem, ou você vai fazer uma viagem e precisa dar tudo certo, ou sei lá. É um pouco de ingenuidade ou até pretensão demais você ficar orando assim, falando, não, vai dar certo, que dê certo, por favor, e tal. Eu não gosto muito desse pensamento, porque na verdade a gente não tem controle das coisas que vai acontecer ou não. A gente não tem controle se vai dar certo ou não, se daqui 1 hora eu ainda vou estar viva ou não. Tem muita coisa que a gente não controla. Muita mesmo. E ao invés, eu acho muito mais produtivo, ao invés de orar pensando e almejando, criando aquela expectativa de que não, vai dar certo, vai funcionar, vai isso, vai aquilo, você orar visualizando a sua sabedoria e a felicidade, independente de qualquer coisa. E a felicidade eu digo no sentido de paz interior, tá? Porque felicidade para mim é muito mais paz, plenitude do que um sentimento de alegria e tal.
Então, é orar nesse sentido. Ou não só orar, né, para quem não ora e tudo mais, mas, assim, criar a mentalidade de, tipo assim, independente do que acontecer, se o resultado for bom ou ruim, que nem ele fala que se a guerra vier até a minha porta, o que acontecer, eu quero estar preparado. Então a gente não ora para não ter problema, a gente ora para ser forte, para encarar as coisas que vier, porque as coisas inevitavelmente vão vir, é uma das certezas da vida, que as coisas vão acontecer, vai dar merda para todo mundo e você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, você tem que se fortalecer para isso e não ficar esperando que não aconteça algo, que aquilo não aconteça, que dê tudo certo e tal. A gente tem que se fortalecer de dentro para fora, não é nada de fora para dentro. Bom, enfim, isso é uma coisa que também é uma reflexão, assim, vamos dizer, básica, né? Que eu já tive contato outras vezes em vários momentos da minha vida, que dentro da minha cabeça eu aprofundo pra caramba, né? Eu tenho muitas ideias legais, só que na hora de expressar eu me embanando um pouco, como vocês devem ter percebido, vocês, né? Só tem eu assistindo, enfim. E é isso que eu pretendo melhorar também aqui nesses vídeos, é a forma como eu boto pra fora as minhas ideias, como eu me expresso. Que eu reparei que eu sou muito ruim, que na minha cabeça as coisas fazem muito sentido, eu tenho uma linha de raciocínio muito boa, uma linha de pensamento, um método de pensamento muito bom, as ideias, as palavras surgem perfeitamente. Na hora de explanar, de passar para alguém, de botar para fora, isso acaba, não sai da forma como eu gostaria, né? Ou às vezes eu me embanando, tudo. Então, esse é um dos motivos de eu estar fazendo isso aqui, para eu melhorar essa questão e enfim, por vários outros motivos aí. Muito boa essa reflexão de hoje. Tá preparado. É por isso que quando ela bater na nossa porta, como pode muito bem fazer esta manhã, devemos estar preparados. É isso aí. Deixa eu ver, acho que já vai dar o quê? Uns 20 minutos de vídeo? Bom, eu já vou ficando por aqui então. Ontem eu tava terminando o vídeo, eu ia finalizar e acabou a bateria do celular. Então hoje eu vou finalizar direito, né? Que basicamente, né, é isso, é só falar tchau, até amanhã. Atualizações, como eu tô me sentindo sobre o meu negócio. Tô um pouco ansiosa, um pouco não, ansiosa pra caramba, porque eu tô num ponto que o temido ponto, que eu sabia que essa hora ia chegar, mas eu tava assim, postergando, que era a hora de ir pra cima mesmo, entrar em contato com as marcas, oferecer o meu serviço e botar a cara a tapa para receber não. Enfim, e aí por isso que eu demorei, fiquei um tempão nessa síndrome do impostor, nesse negócio aí, essa masturbação mental e sempre alguma coisa para melhorar, sempre a proposta, a bio do Instagram que eu mudava, logo que eu refazia, fiquei nessa um tempão por causa disso, porque na verdade eu acho que é tudo medo de rejeição.
por mais que eu fique repetindo na minha cabeça que eu tô já suave com isso daí, que isso aí eu já superei e tal, não ligo, que eu já fiz muito progresso, mesmo assim, mesmo, eu de antes com eu de agora, outra pessoa nem me reconheceria, mas eu acho que ainda que isso é muito internalizado, por isso que você tem que passar pela prova de fogo mesmo, que é agora, que é isso daí. Ser totalmente vulnerável e se expor de todas as formas possíveis mesmo para as pessoas apontarem o dedo mesmo e falarem não mesmo e te zoarem e fazer isso daí. Isso que é a prova real de verdade para ver se você realmente não se importa com o que os outros estão pensando ou tudo mais. Tudo bem que no meu caso tem uma questão de tipo assim, a ansiedade de fazer um dinheiro logo porque eu preciso. Eu tô precisando muito, já tem um tempo e eu me sinto presa nessa questão e bate a ansiedade, daí às vezes a ansiedade me trava. Isso é uma coisa que eu já melhorei também, porque hoje eu tô num ponto que quando bate essas ansiedades eu consigo já criar uma mentalidade de transformar essa ansiedade em algo propulsor para eu ir para frente. Tipo assim, eu já fico assim, quando bate eu já fico assim, não, isso é bom. Esse sentimento é bom, eu preciso dele. Isso é bom para mim, vai me fazer andar para frente. Porque eu sou uma pessoa que às vezes, se eu tô muito tranquila, porque eu me contento com muita coisa. Eu sou uma pessoa se eu trabalhar um pouquinho a minha mente, eu me contento com qualquer coisa, com qualquer lugar. Sou uma pessoa muito resiliente, assim, nesse sentido. Eu consigo enxergar a beleza das pequenas coisas em qualquer lugar que eu tiver. É difícil estar numa situação assim que eu ficar pensando assim que tá tudo uma bosta e tal. Mas isso ao mesmo tempo é ruim porque eu também tenho um lado preguiçoso. Não só eu, acho que todo mundo tem esse lado preguiçoso. É da natureza humana, né, na verdade. Isso desde a pré-história. Enfim, um lado preguiçoso que se eu crio muito essa mentalidade de tá tudo certo, tá tudo bem, eu tendo a me acomodar. E aí não sai do lugar. Então, o que eu pensei hoje mais cedo? Que, na verdade, você estar satisfeito, se sentir bem, se sentir feliz e tal, em qualquer lugar, esse sentimento e tal, é bom para você arraigar em você, mas esquecer. Só para você sentir a felicidade profunda, mas que no superficial é bom você sentir um pouco de ansiedade, é bom você sentir um pouco que você está atrasada, vamos supor, porque é isso que vai mexer o motorzinho ali, entendeu? Mas no fundo, eu não tô com angústia. Eu tô feliz pra caramba, mas eu tô ali com a pulguinha, entendeu? Mas tô feliz. É um balanço e é um paradoxo também. Isso funciona para outras coisas também, eu refleti hoje cedo sobre, mas mais pra frente eu falo porque já ficou muito longo o vídeo, 24 minutos. E é isso aí, galera. Galera não, eu, né, porque só eu vou assistir. Tchau.